desde ontem, a verdade, desde a semana passada, a gente está trabalhando o Enem dentro de casa, e como não poderia ser diferente, as aulas de Química também entram nesse contexto. Existem outros professores de Química que também vão trabalhar com vocês, e para mim ficou a parte de Química Orgânica, que é um ramo da Química que sempre cai no Enem, e é normalmente o que eu trabalho também no ensino superior, também. A galera que já me conhece, aquela galera que já é aluno meu, aluna minha também, a gente já trabalha há um tempo, então a galera já conhece, sabe que de vez em quando a gente faz em sala de aula uma brincadeira chamada Café com Química, tá todo mundo vendo aqui, ó, não por acaso, a gente tem um cafezinho aqui dentro de um becker para ficar temático, que ilustra muito bem como a gente pode trabalhar a química de maneiras bem tranquilas, né, de maneiras bem simples, sem muito desespero, porque química às vezes parece um negócio difícil, mas nem é, química é super tranquilo, tá bom? Essa aula depois ela vai para o YouTube para ficar disponível, então provavelmente essa aula vocês vão poder assistir depois, tá bom? Então não precisa de desespero e logo logo a gente vai também disponibilizar algumas atividades para vocês, tá bom? Super tranquilo. Galera, então vamos começar. Sem muita conversa, a gente tem muita coisa para trabalhar hoje, vai ser uma explicaçãozinha, os slides eu posso disponibilizar também para vocês no site, de repente, aí no e-mail de cada uma das turmas, para vocês estudarem um pouco mais, eu posso mandar atividades também. Vai funcionar assim, um pouco de teoria, questões de outros vestibulares, e mais na frente a gente vai responder algumas questões específicas do Enem, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá, pau na máquina. Vamos colocar a apresentação aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Um momentinho. Vamos lá. Bom, queridos, vamos agir, então. A aula de hoje, basicamente, vai fazer uma introdução à química orgânica e, se for possível, a gente vai trabalhar algumas funções orgânicas também, tá bom? Eu sou o professor Diego, professor de Química do Instituto Federal do Maranhão, campus Açailândia, e a gente está nessa missão aí de fazer o melhor para que vocês consigam tirar uma excelente nota no Enem. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente vai trabalhar qualquer disciplina, é o que é essa disciplina, porque isso é um ponto de partida importante para a gente poder entender o que virá à frente. Então, a primeira pergunta da aula de hoje é: o que é a tal da química orgânica? Bom, é simples. Química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento químico carbono. Bom, aí vamos fazer uma pausa importante. Professor, porque praticamente todos os compostos que são feitos do elemento químico carbono, olha, a gente colocou o símbolo que é o C aí do lado. Galera, o elemento químico carbono, ele tem algumas características que permitem com que ele forme uma quantidade de compostos diferentes muito grandes, tá bom? No início, os compostos que foram classificados como compostos orgânicos receberam essa nomenclatura porque acreditava-se que os compostos ditos orgânicos só poderiam ser fabricados a partir de um organismo vivo, tá bom? O cara que teve a ideia dessa teoria, a teoria da força vital, foi um cidadão chamado Berzelius. Berzelius dizia que o organismo vivo possuía essa tal força vital e sem a força vital não seria possível produzir os compostos orgânicos. Um pouco mais à frente, um cara muito importante na química, que é tido como o pai da disciplina, chamado Antoine Lavoisier, lembra? Lavoisier foi aquele que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Lavoisier, fazendo experimentos com substâncias ditas orgânicas, percebeu que existia uma coisa comum a todos os compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos tinham sempre na sua composição o elemento químico carbono, ok?
Daí, então, a ideia de chamar a química não apenas de química orgânica, mas também poderia ser chamada de química dos compostos de carbono. Para consolidar um pouco mais a falta da necessidade da força vital, um cidadão chamado... Peraí, deixa eu lembrar o nome do cara. Lembrei. Friedrich Wöhler, fazendo alguns experimentos com precursores de aminoácidos, com alguns compostos inorgânicos, à base de carbono, à base de nitrogênio, à base de oxigênio, colocou todos esses compostos dentro da água, fechou o sistema e começou a colocar algumas descargas elétricas. Depois de um determinado tempo, ele conseguiu perceber que foram produzidos a partir de compostos inorgânicos, como cianatos principalmente, um tipo específico de composto orgânico chamado ureia, tá bom? Ureia é um composto orgânico que normalmente é produzido pelos organismos de mamíferos e liberados na urina, são excretados pela urina. Então, quer dizer, ele conseguiu produzir um composto orgânico sem a participação de um organismo vivo. A partir de então, ficou muito mais interessante dizer que a química antes orgânica também poderia ser chamada de química dos compostos de carbono. Por que não todos? Porque alguns compostos de carbono têm características mais parecidas com compostos inorgânicos, como ácidos, bases, óxidos, tá bom? E sais. Por exemplo, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio tem carbono, mas ele tem características parecidas com sais inorgânicos. Dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, CO2, ele tem características mais parecidas com óxidos inorgânicos do que com compostos orgânicos. Tranquilo? Ok? Então, a maioria dos compostos à base de carbono são trabalhados na química com uma quantidade tão grande de compostos que foi feito apenas um ramo da química para estudar esse tipo de composto. Hoje, nós já conhecemos mais de 30 milhões de compostos que podem ser classificados como orgânicos, só para vocês terem uma ideia da importância dessa disciplina. Fármacos, medicamentos, antibióticos, por exemplo, antidepressivos, compostos que são utilizados na indústria de cosméticos, polímeros, petróleo, tudo isso são compostos orgânicos. Só para vocês terem uma ideia também da importância econômica desse tipo de composto. Tá bom? Vamos seguir. Então, o que o carbono tem de tão especial para conseguir formar uma quantidade tão grande de compostos químicos? Vamos lá. 3 postulados são mais importantes para a gente entender isso daí, tá? Pausa para o café. Vamos lá, um golezinho de café. Seguindo, primeiro postulado. O carbono, ele é tetravalente. Tá, bânicos? Pergunta importante que vocês já estão se fazendo. Professor, o que significa dizer que o carbono ele é tetravalente? Significa dizer que o carbono ele faz 4 ligações. Ok? Opa, aqui é um O. Então, galera, ficou feio, hein? Pera aí, deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Opa, piorou um pouco. Então, o carbono ele faz 4 ligações. Professor, como assim 4 ligações e que tipo de ligação? O carbono, nos compostos orgânicos, ele faz normalmente ligações covalentes, tá bom? Lembra aí que vocês aprenderam basicamente 3 tipos de ligações químicas: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações que vocês aprenderam a chamar de ligações metálicas, tá bom? Vamos lembrar qual que é a diferença rapidinho? Na ligação iônica, você tem a perda e o ganho de elétrons. Sempre tem átomos metálicos doidos para dar elétrons, enquanto os ametais estão doidos para ganhar elétrons, tá bom? Então, sempre tem alguém perdendo e alguém ganhando. Eu costumo dizer que a ligação iônica é sempre, com o perdão da expressão, como se fosse uma pegação de balada. Sempre tem alguém doido para dar e
pausa importante, não levem nada para o lado negro da força, dar e receber elétrons. Elétrons, tá bom? Agora, a ligação covalente, que é importante para a gente aqui, é uma ligação que parece mais com um casamento, porque elétrons não são perdidos e elétrons não são ganhos. Elétrons são compartilhados, ok? Elétrons são compartilhados, igual a um casamento, pelo menos enquanto esse casamento estiver funcionando. Tranquilo? Segundo postulado, as 4 ligações do carbono são ligações equivalentes, ou seja, não tem nenhuma ligação que seja, tá bom? As ligações, elas são semelhantes entre si. Outro terceiro postulado, os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando cadeias. Professor, o que significa essas cadeias? Significa dizer, galera, que você pode pegar vários átomos de carbono e enfileirar esses átomos de carbono, ligando eles de maneiras diversas, tá bom? Então, você pode ter um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, assim. Mas eu posso ter um carbono aqui para baixo, olha só, pode ter um carbono aqui, não tem problema. Outra coisa, um adicional que eu posso colocar aí para vocês, é que os carbonos que a gente colocou aqui, eles podem fazer 4 ligações, como a gente pode ver nesse átomo de carbono aqui. Mas não necessariamente todas essas ligações têm que ser cada uma com um elemento químico diferente. Eu posso ter entre 2 carbonos, por exemplo, 2 ligações covalentes. A gente chama isso de ligação dupla. Mas eu também posso ter entre 2 carbonos 3 ligações, que é o que a gente chama de ligação tripla. Essas ligações dupla e tripla são chamadas de ligações múltiplas, ok? E elas podem acontecer entre átomos de carbono ou entre átomos de outros elementos químicos, tá bom? Carbono, oxigênio, carbono, nitrogênio, carbono, enxofre, são exemplos de onde a gente pode ter esse tipo de ligação, tá bom? Tranquilo? Aí vem uma questão importante. Eu sei que todo mundo aí estudou muita química lá no primeiro ano, tá bom? Lá no primeiro ano, a gente aprende que ligações químicas só são feitas com orbitais que têm elétrons desemparelhados. Orbitais desemparelhados, tá bom? O que são elétrons desemparelhados? Elétrons desemparelhados são elétrons que estão dentro dos orbitais sozinhos, como aqui e aqui, tá bom? Então, o carbono, naturalmente, na verdade, eu vou até colocar um slidezinho extra aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vamos lá. Vamos colocar um slidezinho extra aqui para a gente representar, tá? Bom, no slide extra, o carbono, vamos colocar aqui, peraí, vamos voltar. Bom, o carbono, ele é o elemento químico C, que tem uma massa média de 12 e tem um número atômico 6, tá bom? Se você não aprendeu nada no primeiro ano, você aprendeu a fazer um negócio chamado distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do carbono seria, então, para o número atômico 6, 1, S, 2, S, 2, P, opa, vamos apagar aqui, fiz uma loucura, 2P6 não, vamos lá, 2P2. Então, somando 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Fizemos a distribuição eletrônica. Vocês aprenderam também no primeiro ano que a distribuição eletrônica mostra para a gente a configuração da camada de valência. A camada de valência é a última camada, que para o elemento químico carbono é essa daqui. Tá bom? Essa camada de valência, a camada de elétrons serão compartilhados. Acontece que quando a gente olha os números quânticos, especialmente a distribuição do número quântico magnético para cada um desses orbitais, a gente não vai ter 4 elétrons disponíveis para fazer ligação. Por exemplo, o subnível 2s2, como todo subnível S, tem apenas um orbital, com 2 elétrons, setinha para cima, setinha para baixo. Já o subnível 2p2, como todo subnível P, tem 3 orbitais, tá bom?
Aqui os 3 orbitais, as 3 casinhas de elétrons. Se são 2 elétrons, setinha para cima, setinha para cima. Como a gente falou anteriormente, olha só, a gente precisa de elétrons desemparelhados para fazer ligação. No subnível 2p2, eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Já no subnível 2s2, eu tenho elétrons emparelhados, ou seja, elétrons em pares. Ou seja, no estado fundamental, o carbono só tem elétrons do subnível 2p2 para fazer ligação. Os do subnível 2s2 não podem fazer porque já estão emparelhados, ok? Para que a gente consiga fazer 4 ligações com o carbono, ele sofre um processo que a gente chama de hibridização de orbitais. É esse aqui, tá bom? Hibridização de orbitais. Basicamente, o que a gente chama de hibridização de orbitais é a mistura de orbitais, tá bom? Então, você vai misturar os orbitais do tipo S com os orbitais do tipo P. Isso pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Vamos só ler o conceito para ficar bem consolidado. A hibridização de orbitais é uma forma de rearranjo de orbitais de um mesmo átomo, produzindo novos orbitais equivalentes, com maior estabilidade que os originais, que consiste na passagem de um elétron do orbital S para o elétron 2pz, tá bom? 2pz, 2pz, esse aqui, ó, tá? Esse que está vazio, um elétron daqui vai migrar para cá, tá bom? E isso pode acontecer de 3 maneiras diferentes. O primeiro tipo de hibridização é uma hibridização que a gente chama de hibridização sp3. Galera, não é difícil de entender. Olha só, olha, sp3, sp3, repita comigo aí na sua casa, sp3. Galera, se é sp3 eu estou misturando um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P, fabricando 4 orbitais híbridos, tá bom? Cada orbital híbrido possui um elétron desemparelhado, que é a nossa condição para que cada elétron faça uma ligação covalente, tá bom? Hibridização sp3, são formados 4 orbitais híbridos, como a gente pode ver na figura ao lado, e como a gente pode ver nesse desenho que eu fiz aí para vocês, onde cada orbital, cada quadradinho, tem um elétron desemparelhado que pode fazer ligação. Então, são 4 orbitais do tipo sp3. Não são orbitais S e não são orbitais P, são orbitais híbridos, misturados. São orbitais do tipo sp3. E qual a informação importante desses orbitais? Quando o carbono sofre hibridização do tipo sp3, esse átomo de carbono vai ter 4 ligações simples, do jeito que eu coloquei aqui do lado. Tá vendo? Ok? Então, ó, quando o carbono tem hibridização sp3, ele tem 4 ligações simples, uma ligação com cada elemento químico, conforme ilustrado aí do lado. Ok? Entendido? Vamos seguir então, hein? Vamos lá. Eu tenho também uma hibridização que a gente chama de hibridização do tipo sp2, tá bom? Galera, muito fácil. sp2, repita comigo aí na sua casa. sp2. Opa, não entendeu? Vamos voltar aqui, então. Deixa eu terminar de explicar o sp2, aí eu volto no sp3, tá bom? sp2, como é que faz o sp2? É um S com 2 P's. Um S com 2 orbitais P's fabrica 3 orbitais híbridos. Tá bom? 3 orbitais híbridos e sobra um orbital que não foi utilizado. Não entendi, professor. Vamos voltar aqui nesse esqueminha. Olha só, o que, que você tem no estado fundamental do carbono? Orbital S, 1 apenas, e 3 orbitais do tipo P. Ok? Então, a gente vai começar a misturar esses orbitais para fabricar a hibridização. No início, eu tenho um S e 3 P's, ao todo 4 orbitais.
Em todas as hibridizações, a gente vai ter 4 orbitais. Só que vai mudar a quantidade de híbridos que a gente tem. No primeiro caso, no sp3, a gente mistura um S com 3 P's. Um S aqui, ó, com os 3 P's. Então, a gente vai fabricar 4 orbitais híbridos, ok? 4 orbitais híbridos, que a gente chama de sp3, e o carbono vai fazer ligações simples. Aqui, ó, na hibridização do tipo sp2, a gente vai misturar um S com 2 P's. Ó, o 2 aqui significa que são 2 P's. Um S mais 2 P's vão dar 3 híbridos. Se eu tinha 3 P's no início, vai sobrar um P, porque a gente só usou 2. Então, esses aqui são sp2, e esse aqui é um orbital P. Tá bom? Dá diferença? Dá. Orbitais híbridos vão formar uma ligação que a gente chama de ligação sigma. Orbitais P's que não foram hibridizados formam uma ligação pi. Então, esse carbono aqui vai ser um pouco diferente. Ó, vou escrever aqui em cima. Ele vai ser um carbono, um C. Vai fazer uma ligação dupla e 2 simples, tá bom? 2 simples e uma dupla, ok? Tranquilo? Na dupla, uma ligação é π e a outra é sigma. As ligações simples sempre serão sigma. Professor, bate com a hibridização que a gente viu? Bate sim. Dá uma olhada aqui do lado, olha só. Se são 3 híbridos e o híbrido forma sigma, aqui eu tenho que ter 3 ligações sigmas. 1, 2, 3. E uma P, que é do orbital P que não sofreu hibridização. Está aqui a ligação π. Tranquilão? Belezinha? E na ligação, na hibridização do tipo sp, a gente segue o mesmo raciocínio. A gente vai ter, ó, o estado fundamental aqui, e esse estado fundamental vai se transformar no estado híbrido do tipo sp. Como é que vai funcionar isso aí? sp é um orbital s com um orbital p, formando 2 híbridos. Híbridos em sp, e cada híbrido tem um elétron. E vão sobrar 2 orbitais do tipo p que não foram utilizados na hibridização. Lembra comigo, orbital híbrido, ligação sigma. Orbital p que não foi utilizado, ligação π. Tranquilo? Bom, isso vai dar o quê? 2 ligações sigma e 2 ligações do tipo π. Esse tipo de carbono, ele pode aparecer em 2 formatos na molécula. Ele pode ser um carbono que faz uma ligação tripla e uma simples, ou ele pode ser um carbono que faz duplas, ok? Tá bom? Na tripla, essa sozinha é sigma, essa do meio é sigma. A de cima é π e a de baixo é π. Ah, eu já ouvi dizer que tanto faz, quem é sigma e quem é π. Não, tanto faz não. Aqui do lado a gente tem um desenho que mostra como ficam os orbitais. Observa que aqui a gente tem o sigma, tá bom? Aqui a gente tem o sigma, aqui a gente tem o sigma, tá? As ligações π, elas sempre são laterais às ligações do tipo sigma, tá bom? Tranquilo? Beleza? Vamos seguir aqui. Professor, eu tenho algum outro tipo de classificação? Tenho. Eu posso classificar também o carbono segundo a quantidade de outros carbonos que ele está ligado. Então, pode ser um carbono primário, carbono secundário, terciário ou quaternário. Olha aqui, ó. Esse que está em vermelho é um carbono que a gente chama de primário. Por quê, professor? Porque ele só está... Calma, pessoal, eu vou voltar.
O carbono primário, ele é primário porque ele só se liga a um carbono. Dá uma olhada nesse carbono que eu circulei aí. Esse carbono que eu circulei, ele está ligado a quantos carbonos? A apenas um. Ele está ligado apenas a esse carbono amarelo, tá vendo? Se ele só está ligado a um carbono, ele é o que a gente chama de carbono primário. Tranquilo? Ok? Dá o ok se vocês entenderam o que é um carbono primário. Ótimo. Aquele carbono que está ligado a apenas um outro carbono é primário, tá bom? Vamos lá. Carbono secundário, esse que eu circulei agora, tá bom? Carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros átomos de carbono. Observe que esse carbono está ligado a um carbono aqui, outro carbono aqui. Se ele está ligado a dois carbonos, ele é um carbono que a gente chama de carbono secundário. Todos entenderam o que é o carbono secundário? Tá ok? Ótimo. Seguindo a lógica, vamos lá, vamos só mudar a cor aqui da canetinha. Carbono que eu circulei em verde, ele está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Se ele está ligado a 3 átomos de carbono, ele é um carbono que é carbono terciário. Ok? Deu para entender o que é um carbono terciário? Ótimo. E o carbono quaternário é um carbono, vou marcar aqui de amarelo, que é esse aqui, tá bom? Que está ligado a 4 outros átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Se ele está ligado a 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Entendido? Ótimo. Agora, antes da gente continuar, vamos lá. Agora vai dar para entender melhor o que é essa hibridização sp3, sp2 e sp. Tranquilo, galera? A gente vai classificar as ligações aqui. Existem três tipos de ligação. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. A ligação simples é essa que é só um tracinho, apenas uma ligação covalente. Tranquilo? Vamos utilizar o vermelho aqui. Então, um carbono que faz 4 ligações simples, ou seja, só um tracinho com cada um dos elementos, a gente diz que é um carbono que tem hibridização sp3. Isso é o mais importante que vocês têm que lembrar, tá bom? Então, toda vez que você olhar um carbono que só faz ligações simples, ou seja, só tem um tracinho com cada um dos outros elementos com o qual ele está ligado, esse carbono você diz que tem hibridização sp3, ok? Tranquilo? Deu para ver onde que a gente classifica o carbono com sp3? Carbono que só faz ligação simples, tá bom? E toda ligação simples, como a gente ilustra aqui, tá bom? É uma ligação sigma. Toda ligação simples é uma ligação sigma. Toda ligação simples é uma ligação sigma. Repita aí sozinho dentro de casa. Todo mundo vai achar que você está meio doido, mas é isso, tá bom? Vamos para a ligação dupla. Na ligação dupla, que é essa aqui, ó, tá? A gente tem 2 tracinhos paralelos. São 2 ligações covalentes lado a lado, tá bom? Toda vez que você tem uma ligação dupla, uma delas vai ser sigma e a outra vai ser pi, tá bom? No caso da dupla, tanto faz se a de cima é sigma, ou a de baixo é sigma, a de cima é pi, ou a de baixo é pi. Você pode classificar de qualquer jeito, tá bom? Mas o importante é, você vai ter na ligação dupla, entre 2 carbonos, 2 tracinhos, tá
tá bom? Duas ligações covalentes paralelas. E uma vai ser sigma e a outra é pi. Lembrando, essas ligações aqui com os hidrogênios são ligações simples. Então, são ligações do tipo sigma, tá bom? E a outra coisa importante é, toda vez que você enxerga um que tem dupla ligação, esse carbono vai ter hibridização sp2. De novo, carbono só com ligações simples, sp3. Carbono com uma ligação dupla, hibridização do carbono, sp2. Ok? Conseguimos entender a hibridização agora? Show. Pronto. Beleza, galera. Vamos seguir. Aí temos a ligação tripla. Ó, o nome já diz tudo, ligação tripla, tá bom? Na ligação tripla, tem até um errinho aí na hora de classificar as ligações, depois a gente conserta, tá? Na ligação tripla, eu tenho 3 tracinhos entre carbonos, tá bom? Ligação tripla, 3 tracinhos entre carbonos, tá bom? Uma vai ser sigma e as outras duas vão ser pi. Vamos só fazer a correção aqui, ó. A do meio vai ter que ser uma ligação sigma, e a de cima e a de baixo serão ligações pis. Então, toda ligação tripla tem 2 pis e uma sigma. E o carbono que faz tripla tem hibridização sp. Mas na frente tem um resuminho, tá bom? Aqui eu vou fazer uma observação, porque existe um outro tipo de carbono que também pode ser sp, que é um carbono que faz 2 duplas, tá bom? Um carbono que faz 2 duplas também é um carbono que pode ser classificado como sp. Então, carbono com uma ligação tripla tem hibridização sp, ou um carbono com 2 duplas. Deu para entender? Dá um ok aí no chat. Show, vamos lá. Vamos aplicar esse negócio aí, tá bom? Uma questão que aí eu acho que fica bacana da gente entender esse negócio. Uma questão da PUC do Rio. Observe a fórmula estrutural da aspirina mostrada abaixo. Aí tem a fórmula da aspirina. Pode-se afirmar que a aspirina contém. Aí você observa que nas sentenças, as sentenças classificam os carbonos de acordo com a sua hibridização. Então, vamos trabalhar só com os carbonos. Vamos identificar quantos carbonos sp3 a gente tem, quantos sp2 e quantos sp a gente tem nesta molécula, tá bom? Vamos lá. Este carbono aqui faz ligação dupla? Não. Faz ligação tripla? Não. Ele faz apenas ligações simples. Então, ele é um carbono do tipo sp3. Então, vamos colocar aqui um carbono sp3. O próximo carbono, este carbono aqui. Este carbono, ele faz ligação tripla? Não. Ele faz ligação dupla? Faz. Quantas duplas ele faz? Uma dupla. Se ele faz apenas uma dupla, mas não é com outro carbono, não tem problema. Fez a dupla com oxigênio, ele tem hibridização do tipo sp2. Vamos marcar aqui, ok? Olha esse outro carbono aqui, tá bom? Esse outro carbono, ele também faz uma dupla. Se ele também faz uma dupla, ele também é do tipo sp2, tá bom? Tranquilo? Vamos seguir aqui, galera, ó. Agora, a gente vai... Vocês estão enxergando mais algum carbono aí? Ó, o pessoal já está indo na... Calma, vamos com calma. O pessoal já está marcando a letra A. Olha, pegadinha para quem está começando a estudar orgânica. Tá vendo esse hexágono?
esse hexágono, ele é um anel benzênico. Ele é uma forma de ilustração, tá bom? É uma forma de ilustração de uma molécula que tem muitos átomos de carbono. A manha é, cada cantinho desses aí é um átomo de carbono. Então, na prática, a gente tem isso aqui, ó. Carbono, 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 carbono. Tá bom? E aqui a gente tem uma dupla, dupla, e aqui a gente tem uma outra dupla. Tá bom? Isso aí é um anel que a gente chama de anel aromático. Professor, cai muito esse negócio no vestibular? Cara, anota isso. Você tá com um caderninho, anota. Dica do professor Diego. Cai muito? Cai sempre, cara. Todo vestibular sempre aparece no Enem, porque essa é uma das estruturas mais importantes da química orgânica. É dica, é macete. Hexágono com essas três duplas a gente chama de anel benzênico. Cai sempre, tá bom? Tem que aprender esse cara. E aqui do lado a gente tem a representação dele, tá bom? Agora vamos classificar esses carbonos aí desse anel benzênico, tá bom? Vamos começar com esse primeiro aqui. Galera, ele faz uma dupla. Concorda comigo que ele faz uma dupla? Faz uma dupla. Se ele faz uma dupla, ele é sp2. Esse cara aqui também faz uma dupla. Esse também, esse também, esse também, esse também. Olha só, uma característica importante de todos os anéis benzênicos. Todos os carbonos do anel benzênico sempre têm hibridização do tipo sp2. Então, nós temos 6. Vamos colocar aqui. Já tinha 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Sobrou algum carbono? Não. Tem carbono com hibridização do tipo sp? Não. Então, ele é 0. Vamos procurar uma alternativa que se encaixe aí no que a gente encontrou. Olha lá para a letra C. 8 carbonos sp2. Bateu aqui, ó. 8 carbonos sp2 e um carbono do tipo sp3. Então, a resposta corretinha é a resposta do tipo C. C de coisa, hein? Deu para entender aí, todo mundo? Quem não entendeu, manda aí, alguma dúvida. Rapaz, aluno inteligente é bom por causa disso, hein? Não erra uma. Vamos para a próxima? Se não há dúvidas, 1, 2, 3. Vamos lá. Observe os compostos abaixo e marque a alternativa correta. Tá bom? Vamos só dar uma olhada nas alternativas para a gente saber exatamente o que a questão quer saber, tá bom? Na letra A, para a gente ter uma noção, o composto 3 apresenta 6 ligações do tipo sigma e 2 do tipo pi. Ah, aí ficou facinho da gente entender, né? A única coisa que essa questão quer é que a gente marque as ligações em ligações do tipo sigma ou ligações do tipo pi. Vamos ver se a letra A está certa? Letra A diz que apresenta 6 ligações do tipo sigma e 2 do tipo pi. Galera, presta atenção. Ligação pi só ocorre quando tem dupla ou tripla ligação. No composto 3, aqui, ó, vamos lá, composto 3. Quantas ligações do tipo pi eu tenho? Se eu tenho uma dupla, outra dupla, cada dupla é uma sigma e uma pi. Então, ligações do tipo pi, nós vamos ter quantas? 2. Tá bom? Todo mundo entendeu por que são 2 pis? Aqui na dupla, uma é pi, a outra é sigma. Uma é pi e a outra é sigma. As ligações simples são todas sigma.
Ok? Show. E quantas ligações sigmas a gente tem? É só contar. Nós temos aí 6 ligações do tipo sigma. Bateu com a questão? Sim ou não? Bateu com a opção A? Então, a opção A é a nossa opção correta, tá? Dica do Enem. Ah, professor, eu estou fazendo o Enem e eu li e estudei bastante química e achei que a letra A está certa, mas eu sou um pouco indeciso, então eu vou ler todas as outras. Cara, faz assim, lê, velho. Se você estudou bacana e analisou a questão e não está em dúvida em outra, não lê mais, porque você não tem tempo para fazer isso. Lembra que no Enem você tem, em média, apenas 3 minutos para resolver cada questão. Então não vai dar tempo, tá bom? Fica esperto com isso, senão você vai acabar não conseguindo responder toda a prova. Dúvidas sobre essa questão? Opa, voltar para dar um print. Vai lá, printa aí a primeira questão. Ok. Ó, vamos voltar para a teoria. Vamos fazer classificação de cadeia agora. Tá bom? Vamos lá. Classificação de cadeia carbônica. Nós temos a primeira classificação, que é de acordo com o formato da cadeia, tá bom? Então, eu posso chamar a cadeia de cadeia aberta, cadeia acíclica ou alifática, tá bom? Esse termo alifático aqui, galera, ele é polêmico, tá bom? Tem muita gente, tem muito professor por aí que não consegue explicar de forma simples o que significa o termo alifático de forma simples, tá? Eu vou explicar da forma mais simples possível o que significa alifático. Alifático é tudo que não é aromático. E o que é aromático? É isso aqui, ó. Ou isso aqui. Ficou feio, hein? Espera aí. São estruturas equivalentes, tá bom? Isso aqui é igual a isso aqui. São só formas diferentes de desenhar. Então, se não tem essa estrutura de aromático, a cadeia pode ser classificada como alifática, tá bom? Agora, voltando no termo aberto, acíclica ou alifática. A gente já sabe que é cadeia que não é aromática, tá bom? Então, todas as cadeias que não estão fechadas, ou seja, onde as pontas não estão ligadas, são cadeias que a gente chama de cadeias abertas. Observe que essa extremidade não se liga a essa extremidade, tá bom? Essa extremidade não se liga a essa extremidade, essa não se liga a essa. Então, cadeias que têm essa característica são chamadas de cadeias abertas, tá bom? Ok? Cadeias fechadas ou cadeias cíclicas. Ou ainda você pode utilizar o termo alicíclicas para algumas delas, tá bom? Cadeias fechadas são aquelas que formam estruturas cíclicas, ou seja, estruturas onde as extremidades estão unidas. Observe que aqui, nesse que eu circulei, as extremidades não estão soltas como nesse caso aqui, tá bom? São estruturas diferentes, tá bom? Tranquilo? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. As extremidades da cadeia estão ligadas. Esse termo alicíclico eu coloquei aqui porque ele também é um termo importante. Cadeias alicíclicas são cadeias que são fechadas, são cadeias que têm dupla ligação, mas não são aromáticas, tá bom? Então, cadeias alicíclicas são cadeias fechadas, que têm dupla ligação, mas não são aromáticas. Essa aqui do meio é um exemplo de uma cadeia alicíclica. Seguindo, dúvidas sobre classificação de cadeia aberta ou fechada?
É bem simples, né? Olhou para a cadeia e já sabe. Pontas livres, aberta. Pontas unidas, cadeia fechada. Existe ainda a possibilidade de você ter cadeias mistas, que é quando eu tenho grandes cadeias abertas ligadas aos fragmentos fechadas, tá bom? Acho que tem alguns exemplos à frente. Uai, eu repeti aqui, sem necessidade. Foi isso? Foi. Bom, passando aqui, a gente tem também cadeias carbônicas ramificadas ou não ramificadas, tá bom? Professor, o que são cadeias normais ou ramificadas? Cadeias normais são aquelas onde você só tem carbono primário, isso é macete, hein? E carbono secundário. Cadeias onde você só tem carbono primário e carbono secundário serão cadeias macete. Atenção, são cadeias que você vai chamar de cadeias normais, ok? Agora, cadeias que têm carbono terciário ou carbono quaternário, ou os dois, são cadeias que a gente chama de cadeia ramificada, tá bom? Então, olha o primeiro exemplo. Aqui você tem uma cadeia com 3 carbonos ligados em sequência, e aqui você tem uma ramificação. Observe que este carbono aqui do meio, ele é um carbono terciário. Se tem carbono terciário, vou sim, a gente pode passar uma atividade no Classroom, ou a gente pode simplesmente mandar para o e-mail, né? Vamos ajustar isso aí, tá? Vamos deixando os contatos aí que a gente vai ajustar isso aí. Pessoal, então deu para entender? Ó, essa daqui, a gente tem uma cadeia principal de 4 carbonos, uma ramificação com um carbono, outra ramificação com um carbono. Esse carbono do meio é um carbono quaternário, portanto, é uma cadeia ramificada, tá bom? Ok? Então, cadeias que só têm carbono primário e secundário, cadeias normais porque não tem ramificação. Cadeias que têm carbono terciário e quaternário serão chamadas de cadeia ramificada porque possui ramificações. Ok? Deu para entender a diferença entre normal e ramificada? Ok. Para a gente fechar, a gente vai classificar as cadeias. Eu não sei o que foi que aconteceu, que eu estou repetindo alguns slides aqui. Mas eu posso disponibilizar depois para vocês com essas correções, tá bom? A diferença entre cadeia saturada barra cadeia insaturada. Tá? A diferença basicamente é a saturada só tem ligação. Peraí, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Só apagar aqui. Na cadeia, que a gente chama de cadeia saturada, só tem ligação sigma entre carbonos. Na cadeia, que a gente chama de insaturada, tem pelo menos uma ligação pi entre carbonos. Observe que o importante é que essas ligações sejam analisadas entre carbonos, ok? De novo, anota aí no seu caderno. São importantes para fazer essa classificação apenas ligações entre carbonos, ok? Então, se entre carbonos só tem ligação sigma, cadeia saturada. Se tem pelo menos uma pi, a gente vai ter uma cadeia que a gente chama de cadeia insaturada. Olha aqui, só ligações simples entre carbonos, cadeia saturada. Só ligações simples entre carbonos, cadeia saturada. Ah, professor, mas aqui tem uma dupla. Mas essa dupla é entre carbonos? Não, se não é entre carbonos, não serve para classificar a cadeia, tá bom? Então, cadeia saturada. Essa cadeia também é uma cadeia saturada, ok? Porque entre carbonos só tem ligações sigma. Aqui também, ok?
Agora, se entre, ó, vamos fazer uma cadeia aqui. Se entre dois carbonos, vamos botar aqui CH3, aqui uma dupla, H2, Hzinho. Agora, se entre dois carbonos tem uma dupla ligação, onde uma é π e a outra é sigma, essa cadeia é uma cadeia insaturada, porque ela tem pelo menos uma ligação do tipo π. Entendido? Ótimo. Aqui é só repetição. Vamos lá. Cadeias homogêneas barra cadeias heterogêneas. Tá bom? Cadeia homogênea é aquela onde só existem carbonos ligados em sequência, tá bom? Cadeias heterogêneas acontecem quando tem pelo menos um átomo diferente de carbono entre dois carbonos, tá bom? Esse átomo aqui a gente chama de heteroátomo. É bem simples. Qualquer átomo que não seja carbono estiver entre dois carbonos, a gente chama de heteroátomo. E heteroátomo forma cadeias heterogêneas. Opa, pediram para ir com calma. Ficou alguma parte para trás, Kevin? Alguma coisa que não entendeu, cara? Pergunta aí. E galera, lembra que depois essa aula ela vai para o YouTube, tá bom? Ah, e vocês podem... Desculpa, galera, é que eu realmente falo um pouco rápido às vezes. Lembrando também que eu vou postar alguns fragmentos dessa aula lá no meu Instagram. Então, quem quiser seguir lá no Instagram para dar uma olhada nos stories, que vão ter algumas coisas, vocês podem tirar dúvida por lá também, tá bom? Brevemente, eu vou fazer um canal no YouTube para disponibilizar algumas aulas, tá? O nome do canal vai chamar Café com Química. Então, vai rolar algumas aulas também, além das aulas do cursinho, tá? Vão rolar algumas lives. Não, os slides eu vou mandar, tranquilo. Só pede para os meninos que são meus alunos aí, o meu contato, ou manda no meu privado, quem tem meu WhatsApp aí, o e-mail da turma, e a gente vai compartilhar tranquilo esses slides. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês os slides com as marcações, tá bom? Com essas anotações. Volto na cadeia ramificada. Vamos voltar na cadeia ramificada, aí a gente segue. Ó, cadeia ramificada. Galera, se você der aqui que ainda tá branquinho. Se você der uma olhada aí, as cadeias, elas podem ser cadeias que a gente chama de contínuas. Eu vou fazer uma fórmula aqui que a gente chama de fórmula de linha, tá? A fórmula de linha é uma maneira diferente da gente representar. É como a gente fez aqui, ó, naquela questão. Tá vendo? O anel benzênico, isso aqui é fórmula de linha. Aí vocês vão entender bem o que é cadeia ramificada, tá? Olha só aqui, ó. Presta atenção nesse composto aqui, ó. Eu vou desenhar esse composto aqui. Aqui a gente tem uma primeira sequência maior de 4 carbonos. Para fazer a fórmula de linha, que aparece muito no vestibular, você coloca a caneta no papel, conta 1, tá? Chegou na primeira queda, 2, 3, 4 carbonos. Então, cada cantinho é um carbono. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Você olha e a gente vê que aqui, ó, da direita para a esquerda, no segundo carbono tem um carbono para cima e outro para baixo. Então, no segundo carbono, você vai puxar um carboninho para cá, outro carbono para cá. Observe a manha da cadeia ramificada. Eu tenho uma cadeia maior
que a gente chama de cadeia principal, tá bom? E ligados nessa cadeia principal, eu tenho ramificações. É como se fosse uma árvore, tá bom? Aqui o caule principal e aqui os galhos, que são ramificações do caule, tá bom? É isso que é uma cadeia ramificada. Se eu fosse fazer uma cadeia não ramificada, 1, 2, 3, 4. Olha só, tem galhos, tem ramificações nessa cadeia? Não. Então, essa é uma cadeia não ramificada. Tá bom? Deu para entender, Isadora, agora? Ótimo. A cadeia homogênea heterogênea já entendemos? Hã? Certo. Então, ó, para a gente fechar a classificação, a gente vai classificar as cadeias em aromáticas, tá bom? Bom, cadeias aromáticas são as que apresentam estruturas de pelo menos um anel benzênico, também denominado anel aromático, que é esse cara aqui, ó. Pode ser representado assim, assim ou assim, tá bom? A gente já viu anteriormente o que são os anéis benzênicos, que a gente chama de estruturas aromáticas ou anéis aromáticos. Antes da gente continuar, vou só deixar claro que o anel benzênico é a estrutura aromática mais comum, é o que mais cai no vestibular, é o que a gente estuda no ensino médio, tá bom? Mas no superior, a galera conhece outros tipos de anéis que também são considerados aromáticos. Mas para o ensino médio, o mais importante é o anel benzênico, tá bom? Os anéis, as cadeias aromáticas, elas têm uma classificação um pouco diferente, tá bom? Elas podem ser classificadas como: se só tem um anel benzênico, a gente chama de mononuclear, tá bom? Apenas um anel benzênico mononuclear. Aqui a gente tem um composto chamado benzeno, tá bom? Aqui a gente tem um composto chamado tolueno. Quantos anéis aromáticos cada um desses compostos tem? Apenas um. Então, é uma cadeia aromática mononucleada, ok? É uma cadeia aromática mononucleada. Agora, se a cadeia tem dois ou mais anéis benzênicos, a gente vai chamar de polinucleada. Aí tem dois tipos de polinucleada: a de núcleo isolado e a de núcleo condensado. O que é a de núcleo isolado? É quando os anéis estão separados desse jeito. Aqui, ó, eles não estão ligados diretamente, no primeiro caso, e nem no segundo. Existe uma barreira entre os anéis. Aqui embaixo, galera, os anéis estão soldados, ligados entre eles. Eles compartilham carbonos, tá bom? Então, eles são anéis que a gente chama de condensados. Então, quando eles estão separados, é polinucleado, cadeia aromática polinucleada de anel isolado. Cadeia polinucleada de anel isolado. Quando estão juntos, a gente vai chamar de cadeia aromática polinucleada de anel condensado. Esse composto aqui, ó, é o que a gente chama de antraceno. Esse primeirinho aqui, a gente chama ele de naftaleno, tá bom? Tranquilinho? Esse aqui, a gente chama de fenantreno. Mas esses nomes não são importantes, tá? Só por curiosidade mesmo. Dúvidas sobre a classificação das cadeias aromáticas? Tá chegando o final da aula, eu ainda queria responder algumas questões se vocês quiserem ficar mais um pouquinho comigo. Que horas que está marcada a aula do Rodrigo? Só para a gente não atrapalhar o horário da aula dele. 15h30. Então, mais 5 minutinhos aí, galera. Tá? Tudo bem? Vocês vão continuar comigo? A rocha. Vamos lá. Aqui a gente tem os aromáticos mais comuns que eu citei para vocês, ó.
benzeno, naftaleno, antraceno e fenantreno, ok? Só para citar os exemplos. Aqui tem uma regrinha, a gente não vai trabalhar muito isso, tá? Não é muito comum, mas como eu vou disponibilizar para vocês esse material, quem tiver um pouco mais de curiosidade e quiser aprofundar, dá para você classificar os compostos em aromáticos ou não, utilizando a regra de Huckel, tá bom? Aí aqui tem um cálculozinho de como a gente pode fazer isso, tá bom? Beleza? Não se estressem. Vai estar disponível no material que eu vou colocar para vocês. Quem quiser aprofundar, pode dar uma estudada na regra de Huckel aqui. Tá bom? Vamos exercitar. Bom, considere a cadeia a seguir. Os carbonos numerados classificam-se respectivamente em... Vamos lá, vamos fazer aqui do lado. Carbono 1. Tá bom? Carbono 1 está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. Todo mundo entendeu? Há alguma dúvida sobre o carbono 1? Show! Carbono 2. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele é um carbono quaternário. Ok? Dá o ok aí. Quem entendeu que ele é quaternário? Quem não entendeu, avisa também. Show. Carbono 3. Olha, o carbono 3 ele está ligado a 1, 2. Então, ele é o quê? Primário, secundário, terciário, quaternário. Fala para mim aí no chat. Classifica o carbono 3 para mim aí, por favor. Ótimo, galera. É isso mesmo. Se ele está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. E o carbono 4? Está ligado a 1, 2, 3, ele é terciário. Qual a opção que tem essa sequência? Opção B. Ok? Dúvidas sobre essa questão? Questão bem básica, só para a gente firmar os conteúdos. Vamos lá. Mais uma. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo adicionada à bebida durante a sua fabricação, e é apresentada a fórmula aí abaixo. A fórmula estrutural do mirceno apresenta, vamos lá, um carbono terciário. Vamos contar quantos carbonos terciários tem aí. Um carbono terciário, 2 carbonos terciários. Então, a opção A está errada, ok? Opção B, cadeia carbônica saturada e ramificada. Opa, saturada tem dupla entre carbonos, tá bom? Então, se tem dupla entre carbonos, ela é, na verdade, uma cadeia insaturada, ok? Apresenta 5 átomos de carbono primário. Vamos contar. Vou dar a cor da caneta aqui. 1, 2, 3, 4. Então, quantos carbonos primários a gente tem? 4, e não 5. Então, a opção C também está errada. Cadeia, letra D, cadeia acíclica, cadeia aberta. Bom, as pontas estão livres, então ela não é uma cadeia fechada, não é uma cadeia cíclica, é uma cadeia acíclica. Por enquanto, tudo bem. E a opção D ainda diz que ela é insaturada, ou seja, tem dupla ou tripla entre carbonos. E isso é verdade, como a gente já marcou em vermelho, tá bom? Então, a opção D, de doido, é a opção correta. Tranquilo? O pessoal está respondendo no chat mais rápido que eu, hein?
Estou gostando de ver. D de doido, exatamente. Ó, um resumão agora do que a gente chama de funções orgânicas, tá? Acho que a gente pode deixar para a próxima aula, por causa do tempo avançado, né? A partir da próxima aula, a gente vai estudar o que a gente chama de funções orgânicas, tá bom? Pode ser? Opa, voltou minha imagem. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Queria dizer que foi excelente. Vocês são uma turma topíssima, como todos os alunos do IFMA, e que a gente vai seguir, tá bom? A gente vai andar aí o mais rápido que a gente puder, mas sempre voltando nas dúvidas, tá bom? Já autorizei o pessoal do IFMA a publicar no YouTube essa aula que está sendo gravada, e alguns fragmentos dessa aula a gente vai postar também nas minhas redes sociais lá no Instagram. Quem ainda não me segue, vai lá, dill, ponto, Abreu, lá no Instagram, que eu vou postar também, tá bom? Pessoal, beijo, abraço, tamo junto, vai dar certo ou não, tá bom? Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.